Olá, meu nome é Sirlene, meu RU é o 2800264. Eu estou cursando licenciatura em Pedagogia do Polo Uninter de Piên, Paraná. Estou aqui para apresentar para vocês meu primeiro vídeo do estágio supervisionado de diferentes contextos. O curso que eu vou estar apresentando para vocês durante todo o vídeo é sobre a pedagogia hospitalar. Eu vou estar explicando a importância do pedagogo no processo de recuperação das crianças hospitalizadas. Qual a importância do pedagogo no hospital? Tem o papel fundamental dentro da educação, acompanhar a criança e o adolescente internados em hospitais, casas de apoio, casas-lar ou em outras estruturas das classes hospitalares. O atendimento educacional em domicílio decorrente ao seu problema de saúde que impeça o aluno frequentar o espaço escolar. A pedagogia vem se expandindo em seu campo de atuação e é preciso que o pedagogo esteja sempre atento e preparado para atuar em diferentes locais. O objetivo desse trabalho é analisar a importância da atuação do pedagogo junto às crianças hospitalizadas e as formas como esse profissional pode atuar para estimular a aprendizagem e propiciar aos pacientes melhor recuperação. Criar estratégias e possibilidade para orientar e acompanhar o processo e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, jovens e adultos no espaço que frequenta por tempo indeterminado, para que todos os alunos internados no hospital recebam atendimento educacional. A Secretaria de Educação, a direção clínica do hospital, entre em contato com a escola de cada aluno e traz para eles todo o material que está sendo desenvolvido em sala de aula. Assim, o aluno internado não ficará desatualizado das práticas em sala de aula. Pedagogo hospitalar, professor. Identificando as necessidades educacionais especiais impedidos de frequentar a escola, o professor irá criar estratégias para adaptação do currículo, se capacitando para trabalhar com a diferença e as diversidades culturais. Com isso, chegamos aos limites impostos pela doença a cada dia, em que há necessidade do rompimento de barreiras por parte dos pedagogos, com a produção de um projeto novo e espaços lúdicos, tendo por finalidade elevar a autoestima da criança, diminuindo seu sofrimento perante a doença e seu tratamento, sem que haja trauma para eles e seus familiares. O atendimento pedagógico, educacional e ambiente escolar é reconhecido pela legislação brasileira como direito de continuidade da escolarização. A Lei Resolução 41/1995 estabelece os direitos da criança e do adolescente hospitalizado. Tem o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. Constituição Federal de 1988, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa em seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LBD/1996, artigo 4º-A, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento da esfera de sua competência federativa. A resolução número 2, no 2 de 11 de 9 de 2001, Diretrizes Nacional para a Educação Especial na Educação Básica, artigo 13. Os sistemas de ensino, mediante a ação integrada com o sistema de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado aos alunos impossibilitados de frequentar aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatório ou permanência prolongada em domicílio. O aluno, quando hospitalizado, ele passa por uma fase difícil na vida dele, de sensibilidade, e entra em confronto com aquilo que ele vivia e com aquilo que ele está vivendo. Então, o professor ele precisa estar mais atento a tudo. Cuidados com as palavras para ele não compreender a dificuldade do aluno. Porque quando a criança está no hospital, ela fica muito sensível emocionalmente, e onde o pedagogo, com todo carinho, dando apoio naquela dificuldade, ele faz o seu trabalho diferenciado. O pedagogo vai trabalhar com a criança com todos os cuidados, para não expor seus sentimentos. Ele não pode estar mostrando anseios, medos e até pena daquela criança. Ele tem que fazer um trabalho multidisciplinar, porque antes dele entrar no quarto ou antes dele levar a criança para a brinquedoteca, ele vai estar passando com a equipe de enfermagem e médicos para saber qual é o melhor horário para trabalhar com a criança, qual sua disponibilidade de horário, porque no hospital ele tem horário de medicação, às vezes ele tem um momento além de inalação, então vai trabalhar com a criança de acordo com os horários que estão disponíveis. E muitas vezes aquela criança está debilitada, ela precisa de um psicólogo, às vezes ela está com uma dificuldade na aprendizagem e precisa de um psicopedagogo. Às vezes ela está com problema na fala, ela vai precisar de um fonoaudiólogo. De repente, ele, professor, desconfia que ela está com problema na visão. Vai encaminhar para os médicos para passar no oftalmologista. Em nenhum momento o pedagogo pode transmitir a sensação de pena ou que aquela criança ali como coitadinha. Então, ele tem que fazer um trabalho natural. A brinquedoteca tem obrigatoriedade nas unidades de saúde para atendimento pediátrico em tratamento. Lei número 11.104, de 21 de março de 2005, sendo um local que ofereça jogos educativos e brinquedos para que as crianças brinquem e estimulem a criatividade, contribuindo para que a criança fortaleça o vínculo e o afeto em meio social. O campo de atuação do pedagogo não está mais vinculado somente à tradicional sala de aula. Uma educação está em todos os espaços, cada vez mais expandida. Tem atuação em outros ambientes. No Brasil, a primeira classe hospitalar foi fundada em 15 de outubro de 1987, no Hospital A.C. Camargo. Nessa ocasião, surgiram muitas metas e desafios para o pedagogo atuar junto com a equipe multidisciplinar nos hospitais. O profissional atua nessa área hospitalar com uma forma complementar e humanizar o tratamento clínico. As crianças e adolescentes em idade de escolarização, através de métodos educacionais, assim como o ambiente escolar, o professor ele tem a oportunidade de dar continuidade no estudo das crianças e adolescentes hospitalizados, fazendo uma ponte entre conhecimento do aluno,
pois cabe ele levar o aprendizado onde for necessário. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura prosseguimento do curricular escolar, recreação, programação de educação e saúde. Durante a internação e o tratamento nos hospitais, constata-se que a necessidade de ampliar o conhecimento sobre a área de atuação do profissional pedagogo em conformidade com a legislação do país e compreender que o pedagogo em ambiente não escolar tem uma grande importância ao atuar. O trabalho do pedagogo hospitalar, ele tem uma forma de minimizar os efeitos negativos do paciente. Ele ajuda uma vez na sua estabilidade emocional e ele ajuda também a dar continuidade nos seus estudos para que não fique atrasado com o material didático escolar. Ele possibilita uma interação pedagógica a seu paciente que ele constitui na sua necessidade, o bem-estar e a integração com a escola e o hospital. Paulo Freire, ele foi um grande exemplo para a história da educação. Ele construiu seus livros com muita autonomia. Vale a pena pesquisar. Eu trouxe aqui uma pequena parte que está na página 52 do livro Paulo Freire, que ele diz o seguinte: o professor, quando ele vai trabalhar com o aluno no ambiente hospitalar, ele deve propiciar ao aluno um ambiente agradável e permitir a participação da criança, um processo de aprendizagem com participação e diálogo entre a criança e o professor, que é muito importante para fazer a transmissão do conteúdo e a aprendizagem. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção, de Paulo Freire. E compreender que o pedagogo em ambiente não escolar tem uma grande importância ao atuar na pedagogia hospitalar. O objetivo de compreender divide em identificar quais os desafios enfrentados que atuam em hospitais e que almeja alcançar na aprendizagem da criança. O profissional deve fazer uma pesquisa de conhecimento da rotina e atuação das crianças. Atividades desenvolvidas nos hospitais. Crianças de 0 a 6 anos com atraso neuropsicomotor. Estimular o desenvolvimento. Contribuir à reintegração escolar de volta à escola após a alta hospitalar. Para a criança, o apoio pedagógico. Oportunizar a recreação como proposta terapêutica, resgatando a autoconfiança e o brincar lúdico. A didática do pedagogo hospitalar. Organização, imaginação, ludicidade, planejamento, criatividade e flexibilidade. Para o pedagogo, o desafio no ambiente hospitalar atua nas mudanças pedagógicas com metas no contexto da educação não formal. Eu finalizo aqui meu primeiro vídeo de diferentes contextos. Peço a todos que comentem, curtam, que vai me ajudar bastante para concluir esse meu primeiro estágio. Um abraço a todos.